trabalhos devem prosseguir. Eu apenas vim para falar uma coisa. Eu ouvi música. Essa noite, boa noite a todos. E essa noite eu estou falando sobre a alimentação espiritual. E me remetendo a uma passagem famoso de Jesus sobre a multiplicação do pão. Provavelmente todos já ouviram falar. É assim como no tempo do Cristo, na terra, no tempo de Jesus, quero dizer. Ainda hoje se foca muito no alimento do corpo físico. Esse alimento que, como se diz no popular, enche a barriga. Mas assim também, como eu tenho dito, até mesmo para o espírito encarnado na terra, mais embrutecido, é sabido, e falou, de terceira vez, didaticamente, que dentro desse corpo habita uma alma. E que o corpo, que é a roupa que vestimos no carne, e outros corpos que também vestimos no plano espiritual, são veículos de manifestação do Espírito e que, portanto, obedecem o Espírito. O Espírito que é desnutrido, ele terá um corpo doente. Muito daquilo que muitos, ou quase todos, estão vivendo, é resultado da desnutrição do alma. E o que é a comida do alma? A comida do alma é a virtude. Virtude é tudo aquilo que é para o bom viver. É tudo aquilo que faz bem e está alinhado ao Evangelho do Cristo, que nada tem a ver com religião, mas sim com caminho e receita para o bom conduta. E outro exemplo que dei algumas vezes que é importante de vocês também receberem para memória é: quantos aqui no dia de hoje separaram 3 horas para a alimentação do corpo físico? Quantos aqui pensaram sobre o que vou comer hoje no almoço? Da mesma forma, cada um deveria pensar: o que meu alma vai comer hoje? É isso que quer dizer, qual virtude vou priorizar no dia de hoje? Qual coisa boa que vou fazer hoje? E como eu também disse, não é por falta de tempo, porque é diferente da necessidade de alimentar o corpo. O início da alimentação espiritual está no mente, no pensamento. Então, queridos irmãos, importante é pensar que tão importante quanto para um encarnado é a alimentação física, e talvez inclusive mais importante ainda a alimentação espiritual. E o pão espiritual é a virtude, que é a receita do bom viver. É impossível ser feliz se não for virtuoso. É até possível viver um tempo na terra comendo para o corpo, mas é impossível viver na eternidade com qualidade de vida e progresso e felicidade sem alimentar o alma. E para fechar sugestão de reflexão especificamente para os tutores. Será que o animal, mesmo ainda habitante do reino do instinto, consegue procurar alimento espiritual? Assim como recomendamos hoje em uma questão específica,
Quando algum doente se aproximava de Jesus, que Jesus dava o remédio e curava, Jesus dizia que foi a fé do indivíduo que o curou. Que significa alimentação da virtude, mudança de hábito, de pensamento e de comportamento. Fez por merecer, transformou o material genético e recebeu o remédio para acelerar o processo. Esse era o que acontecia ao tempo de Jesus. Mas como seria se fosse o caso de um animal? Será que um animal em disfunção do corpo, que foi levado ao Cristo, o Cristo diria para o animal, foi teu fé que te curou? Mas quando temos um tutor, temos o que pensar. Porque o tutor é aquele que pode interceder pelo seu tutelado diante do mais alto. E como o tutor está desenvolvendo fé, que não é sobre crença religiosa, é sobre o pão espiritual, que é sobre mudar comportamento, mudar pensamento, que é sobre virtude. E facilitarei um pouco. Se quer melhor situação para os seus tutelados, desenvolva virtude em vocês mesmos e terão melhor condição de fazer por eles. É isso. Esse é a reflexão da noite. Hoje temos menos tempo, mas assim como no salão outro, cabe uma pergunta. Deve ser, temos segundos para a pergunta. Se não houver pergunta, perderão a oportunidade. E eu não perco a oportunidade. Todos tímidos? Eu falarei com outro grupo. E que o Paz do Cristo habite vossos corações. Como está? Firme. E? Sim, mas isso eu não vou fazer. Não faz. Não pode assassinar. Não, isso nem passa pela minha cabeça. Qualidade de vida. Mas é muita qualidade de vida. Eu tenho falado muito que o dor é reparador do espírito e do corpo, seja o corpo, os corpos do espírito, incluindo o corpo físico. Animal não sofre como todos pensamos. E nós vemos a realidade não como a realidade é. Vemos a realidade como achamos que a realidade é. Então, se eu, quando eu estou com machucado, se tivesse corpo físico e sentisse sofrimento, vou projetar que o outro, na mesma situação, sentirá sofrimento também. E não? Só é triste, né? Sabe para que, perdoe interromper, sabe qual é a motivação disso? Que a irmã diz que é triste ver o tutelado, o animal em domesticação doente. E compreendo a questão. Mas isso é despertar de amor. Aquele que ontem tirou vida, no momento que aquele pelo qual ele ainda é apaixonado, está desenvolvendo o amor, está em doente, ele começa a se ter compaixão. Então é uma transformação onde todos ganham. Mas o sofrimento é ilusão, é mentira. Não podemos assumir que o outro pensa como nós, porque não estamos dentro da cabeça dele. Mas segue firme, está muito bom. Não ache que falou isso apenas para agradá-la. É porque está muito bom. É momento de recomposição. É isso. Como vai? Entendeu? Com o espiritual. É isso. Muito bom. De todos vocês, queridos, passo apenas para dizer que tudo está certo. Absolutamente tudo está certo. Cada escorregão que alguém tem é oportunidade de reflexão sobre melhor firmar o passo.
mas sabendo que todos somos uma família e somos justos, quando um de nós escorrega, outro está do lado para levantar, para dar a mão. Mas não podemos tirar a oportunidade que cada um de nós tem de firmar o passo. Então, está bom? Não tem problema. Todo trabalhador que escorrega e cai, firma o passo, amanhã produz mais para ele e para o próximo. É isso. Não fique com medo. Não fique receoso. Para o corpo físico, aquilo que para o homem é muito complexo, para nós é simplesmente uma questão de decisão. Nós não podemos tirar do outro o livre-arbítrio, e é claro que sim, nós podemos e devemos para aquele que já faz jus, levar a misericórdia ou caridade. Isso nós fazemos, é nosso dever. Mas a experiência é importante. Um pequeno tombo agora dará condição de não haver um grande tombo amanhã, de um abismo. E tudo é linha contínua. Se a vida não cessa, nossa coordenação tem que ser pensando na linha do tempo infinita. Então, tudo está certo, nada errado, nada. Estamos sempre próximos. Estamos com vocês no trabalho. Algum comentário? Os amigos foram tímidos. Até também timidez aqui. Se tiver, eu posso ir fazer outras coisas, que há muito o que fazer. Só agradecer. Agradecer pela equipe, né? E principalmente pelo Wilker. O agradecimento mais adequado é o que já se dá através do trabalho. Esse é o gratidão. É aquele que fica muito claro que há, sim, um reconhecimento do parceria. Uns dias aí atrás, você falou aqui pra gente, no momento, que quando a gente não souber para onde ir, que a gente fique parado. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Isso é importante. No terra, querida irmã, eu vou me sentar. Essa questão é importante elaborar para legado. Quando eu falo do pão espiritual, falo de virtudes. E se eu disser qual é o tóxico espiritual, é o vício. E me vício não no sentido de tóxico químico material. E sim no sentido de praticar aquilo que é diferente do virtude. A serenidade é uma virtude. A calma é uma virtude. Não no sentido clássico, mas no sentido até didático. É comum na Terra. Diria que 9 em 10 encarnados e desencarnados 10 em 10 se intoxicarem muito com o vício da ansiedade. Todos acham que sempre tem que ter o que fazer, sempre tem que ter o que falar, sempre tem que se posicionar. Mas no mundo onde predomina a ignorância, será que esse é sempre a melhor atitude? Primeiro, que será que vale a pena pensar nisso, no sentido de preciso de a todo momento contribuir, entre aspas, com algo? Esse nem sempre é necessário e pertinente. Talvez o melhor caminho seja, sim, não fazer, não falar, não opinar, não se posicionar. Mas isso não significa que devemos estagnar. Não é isso. Quando falamos sobre silenciar a mente, isso não apenas para médium, mas também para todo o espírito, encarnado e desencarnado. A mente do ser humano não para. E a maior parte do tempo é procurando o que falar, o que fazer e se posicionar.
E na maior parte do tempo, eu posso afirmar que não é necessário. Mas supondo que cada um testará isso que eu estou falando, é aí que mora o não fazer nada. Quando nós percebemos que não há ambiente adequado ou motivação adequada para a nossa manifestação, seja através de pensamento, de fala ou de comportamento, e que recomendo que não façamos nada, esse é um estado em que paramos para ouvir Deus. E quando paramos para ouvir Deus, é onde sim nós percebemos aquilo que realmente tem que ser feito, mesmo que naquele momento seja apenas um ato de pensamento, e que para a visão humana é não fazer nada. Entende? Nem o ação ostensivo, metade das vezes, e olhe lá, é necessário. E toda a humanidade, nesse momento, está pensando, o que devo fazer, o que devo falar, se eu ficar parado. Significa que não estou fazendo nada, que não serei notado, que não contribuirei com o progresso. É uma sociedade muito doente. É muito mais importante o silêncio do que o barulho agora. Então, é um pouco nesse sentido. Não é ter nenhuma atitude. É parar para observar o Pai. E o Pai está no mente de cada um. Basta que tenhamos a mente limpo e focado para isso. Mas se temos que fazer, falar, agir e posicionar a todo momento, não vamos perceber. Contribuir com sua questão? Sim, E enriqueceu bastante. o homem, no sentido de humano, não de gênero, que almeja sabedoria, ele precisa silêncio. Silêncio, calma, esperar. E quando começamos a aprender a esperar, sabe o que é bonito? Que nós vemos a realidade acontecendo sozinho. É como se pudéssemos sentar em um banco e ficar olhando a vida acontecer sem necessariamente nós estimularmos os indivíduos e as vidas. E nesse momento reduzimos nosso tamanho. Percebemos que realmente nós somos sim um no meio de muitos, mas que toda aquela necessidade de controle é uma ilusão, porque o controle já está estabelecido, apenas não percebemos. É isso. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Boa noite. E sigam bem, que nosso amigo Willy, que ele está muito bom. E deu o recado que ele não deve se ausentar do trabalho por muito tempo.